Olá, tudo bem com você que nos assiste? Hoje aqui na TV FEC temos o prazer de receber Olenir Teixeira, que foi presidente da FEC por 3 gestões e tem uma longa caminhada de atuação no movimento espírita catarinense. Seu Olenir, prazer contar com a sua presença aqui nos estúdios da FEC. Evidentemente, a presença, a alegria nossa também, e muito, né? Participar desse programa e com a sua presença também. Muito obrigado. Muito obrigada, seu Olenir. Então a gente vai começar conversando, saber um pouco aí dessa sua caminhada longa no movimento espírita. O senhor havia me contado que aos 14 anos iniciou, né, sua caminhada no espiritismo. O que o senhor pode avaliar nessa sua trajetória em tantos anos? Comecei gurizão mesmo, comecei pouco criança, né? Mas nessa trajetória toda a gente tem muitas histórias. Histórias boas, histórias tristes, histórias difíceis, né? Momentos difíceis. Mas tudo isso em função da gente estar ligado, confessando que o movimento espírita realmente é aquela linha, aquela diretriz que nós devemos seguir. Isso sempre me colocou à frente, me deu segurança, né, nesse processo. A própria vinda minha até Joinville, né, foi motivada por uma inspiração espiritual, né, a ajuda espiritual. Então eu confio sempre na espiritualidade. Começamos aos 14 anos na mocidade espírita, em função de estarmos aí, apesar de meus pais não serem católicos, não serem espíritas, perdoem, minha mãe era católica, e nesse processo a gente começou, mas eu sempre querendo me meter na frente, né? Sempre participativo. Entrei na mocidade espírita, naquela época tinha diretoria na mocidade espírita, e estava mudando a diretoria. E o novo presidente perguntou, olha, nós estamos precisando de voluntários, tem alguém aqui que queira colaborar? Eu estava recém-iniciando, com 14 anos. Aí já levantei a mão. Disse, colaboro. Me puseram no departamento doutrinário, não entendia nada. Não entendia nada, mas comecei ali. Foi o primeiro desafio. Aí no departamento doutrinário, cuidar do programa de rádio, né? Então vamos trabalhar no programa de rádio. Era um programa só. Acabamos melhorando o programa, criando mais 3 programas. Então foi um desafio muito grande para um jovem, né? E aí, claro, cometi erros, né? Eu tinha uma coluna no jornal O Estado do Paraná, que era lá em Curitiba, e essa coluna eu cometi erros doutrinários sérios, fui puxado a orelha, né? Coisa de jovem, coisa de jovem. Mas foi a sua verdadeira escola, eu acredito. Mas foi uma certa, é a vida, essa vida, né? Essas dificuldades, esses erros é que me ajudaram. E a gente vai melhorando. Não, claro que não sou perfeito, cometo muitos erros ainda, mas a gente vai em frente, né? E foi assim que descobriu esse gosto para se envolver com a comunicação, para palestrar, para levar a sua mensagem para as pessoas? Na verdade, a mensagem do Espiritismo? Talvez tenha sido aí. Talvez tenha sido... Não foi nessa fase da mocidade, porque essa diretoria da mocidade espírita que havia na época, nós tínhamos um trabalho, uma atividade na própria Federação Espírita do Paraná, às 10 horas da manhã, que era conduzido pelos jovens. Então a direção do trabalho era de jovem, o palestrante era jovem, a leitura inicial era de um jovem, havia apresentações de poesia, de música, isso tudo pelos jovens. E claro, sendo a palestra dos jovens, de vez em quando poderiam me chamar, e realmente um dia me chamaram. E a minha primeira palestra eu decorei inteira. Sofreu com aquilo, provavelmente nervoso. Comecei a falar e tal, e daí me preocupei que poderia esquecer, porque era memória, e parei. Eu digo, o que é que houve? Todo mundo estranhou, né? Teve o famoso branco. Estava indo tão bem, e agora como é que... As coisas que a gente enfrenta na vida, né? Muito aprendizado.
mas é a escola. Sim. Seu Lenir, e agora a gente indo na linha do tempo bem mais à frente, já numa fase muito mais madura de experiência no movimento espírita, com 3 gestões frente à presidência da FEC, como que o senhor pode fazer um balanço hoje do movimento espírita catarinense? Eu vejo o movimento espírita catarinense muito mais amadurecido. Não por minha causa, evidentemente, mas pela própria consciência que as lideranças espíritas têm feito, têm tido, né, ao correr do tempo. Há 15 anos atrás, mais ou menos, antes de eu assumir qualquer atividade no movimento, havia até uma linha de separação, né? Havia ideias de criar novas federações, outras federações no Estado, como São Paulo tem. São Paulo tem federações as mais diversas, né? Apesar de que só uma representa o movimento espírita. Queriam cobrar aqui, queriam colocar aqui federações, outras que não estariam ligadas à federação propriamente dita. Então eu não vejo mais isso hoje. Houve um amadurecimento, uma união, a unificação dos princípios espíritas, a união dos espíritas em torno do ideal. Tudo isso realmente aconteceu nesse período, nos últimos 15 anos, digamos assim, e cada vez mais amadurecido. Ainda há pouco estávamos em reunião com a diretoria, a última reunião da diretoria atual da federação, e o levantamento que se faz lá é exatamente esse, que amadurecimento, houve um crescimento no movimento, uma consciência do peso nas uniões regionais, né? Nós temos 16 uniões regionais que trabalham, ainda algumas têm falhas, tudo bem, é natural, mas vão amadurecendo cada vez mais. E a cada ano que passa a gente vê isso, vê esse crescimento. Então eu vejo um fortalecimento no movimento. Sim. Seu Lenir, e o que a gente pode ainda citar como desafios que encontramos nos dias de hoje no movimento espírita? Talvez o maior desafio que a gente possa perceber é realmente fazer com que aqueles que ainda não se integraram, aqueles que ainda dependem de um pouco mais para terem essa consciência que eu falei há pouco, a possuam. Eles precisam, talvez, compreender, fazer essa interligação. Não acreditar que a federação está em Florianópolis. Acreditar que a Federação Espírita Catarinense é o Estado inteiro, né? Onde houver um espírita, onde houver um centro espírita, por menor que seja, ali está a federação. Nós sempre dizemos que o artigo 1º do Estatuto da Federação define o seguinte: Federação Espírita Catarinense é constituída pelos centros espíritas a ela afiliados. Portanto, se não há centro espírita, não há federação. Então, onde houver um centro espírita, onde houver um ponto, um grupo, né, de pessoas que estão estudando o espiritismo, ali está a federação. E, claro, se filiam à federação, se eles se filiam à federação, integram esse movimento, participam, fortalecem mais esse crescimento. Então é um desafio muito grande fazer com que essas pessoas que ainda não estão perfeitamente integradas consigam perceber essa ligação, essa necessidade de ligação. Perfeito. Seu Lenir, agora a pergunta é, com tantos anos de caminhada, o que o senhor poderia sugerir, orientar, de repente recomendar a quem está hoje à frente das lideranças espíritas aí em Santa Catarina? Essa é uma pergunta muito, muito boa. A recomendação. Eu realmente não sei dizer qual recomendação colocaria. Mas há pouco eu falei na integração, nessa integração que é uma necessidade. A liderança surge. Liderança é algo natural, né? Eu diria até nata, né? Liderança das criaturas é nata, mas ela surge no movimento e que não se oponham a outrem, né?
essa discussão de lideranças. Eu sou um líder maior que você, eu sei mais que você. Não. A liderança ela tem que se integrar num todo. Nós participamos de um todo. Assim como o senhor Allan Kardec disse, falando de grupamentos espíritas, que eles são um todo, né? Nós somos no movimento espírita um todo, né? Se falha é um sistema, né? Se falha uma engrenagem desse sistema, o sistema todo pode estar comprometido. Então eu vejo assim que essas lideranças novas precisam estar integradas. São engrenagens. Não importa se são maiores ou menores, né? Mas elas fazem parte. Num sistema, num motor, nós vemos várias engrenagens de vários tamanhos, mas todas elas trabalhando em conjunto. Todas importantes. Todas importantes, claro. A menorzinha lá, se falha aquela, todas elas vão entrar em colapso. Então, realmente, há uma necessidade dessa integração, fazer um todo, né? E talvez seja essa a nossa orientação básica. Muito Não bem. se esqueçam, que eles não se esqueçam que nós estamos trabalhando em conjunto, sempre. Esse é o objetivo. Esse é o grande objetivo. E Por isso, Pode perdoem, falar. Imagina. por isso nós estamos na área de união e unificação, trabalhando vamos dizer assim, levamos em consideração muito grande essa área, que é a união dos espíritas e unificação do movimento. Esse trabalho, em todas as outras áreas, ela é básica. Estamos falando de família, infância e juventude, estamos falando de assistência social, promoção e assistência social. Precisamos unir, trabalhar em conjunto, fazer sempre o trabalho em conjunto. Perfeito. E para a gente finalizar agora, eu gostaria que o senhor olhasse lá para aquele jovem que aos 14 anos começou quase sem querer no espiritismo e que tanto aprendeu e, como o senhor mesmo falou, alguns erros doutrinários cometeu, mas foi um caminho de muito aprendizado. E hoje, olhando para o jovem que está inserido no movimento espírita e que pensa em, no futuro próximo, participar de movimentos de liderança. Aí agora, o que o senhor poderia falar para esse jovem? Eu já vejo hoje, nos dias atuais, eu já vejo até alguns jovens líderes, né? Muito bom esse trabalho dos jovens. É claro que o jovem de hoje não é igual ao jovem que eu fui há 70 anos atrás, quase, né? Hoje, os recursos que a própria colocação, o WhatsApp, as redes o sociais, e-mail, a rede social, as redes sociais de modo geral, facilitam muito esses jovens. E entre eles surgem lideranças, estão surgindo lideranças muito ativas, né? Atuantes. O que a gente recomendaria é que esses jovens também não se afastem. Eles serão, evidentemente, dentro de pouco, os líderes do movimento espírita, talvez até brasileiros, né? Brasileiro ou mundial até, né? Jovens. Eu lembro que o presidente da Federação Espírita Brasileira, perante os conselheiros do Conselho Federativo Nacional, perguntou a eles, eram quase todos assim acima de 50, 60 anos, quase todos. E o presidente perguntou, quais de vocês participaram do movimento, começaram a participar quando jovens? Olha, 90% deles, eu comecei. A gente vê que eles começaram, então esses jovens que hoje estão atuando, serão os próximos trabalhadores que ficarão no lugar desses conselheiros do Conselho Federativo Nacional daqui adiante. Vamos trabalhar sempre em frente. Jovem, continue a trabalhar, trabalhe em conjunto, faça aquilo que deseja, mas faça em conjunto com o movimento, não se separe. E com certeza sempre é um caminho de muita troca, né? Jovens e pessoas mais experientes, Isso. Cada um ensinando aquilo que de melhor sabe. Exatamente. E com certeza os jovens também têm uma bagagem nova que inspira e motiva quem está há mais tempo na caminhada, não é? Eles têm.
Tem que aproveitar essa bagagem. E todos muito criativos, com certeza. Claro. Muito bem, Sr. Olenir, essa foi a nossa conversa. Quero lhe agradecer em nome da Federação Espírita pela disponibilidade. Com certeza foi uma conversa muito boa aqui para quem nos assiste. Agradecimento é nosso, né? Participamos junto consigo, junto com a Federação, junto com o programa TV FEC, né? Que vai participar. Então, vamos trabalhar em conjunto, né? Muito bem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E se você realmente gostou e quer levar essas informações, essa nossa conversa à frente, compartilha, curte, indica para os seus amigos nos assistirem. E logo mais a gente vem com mais conteúdos, mais entrevistas para vocês.